pessoal! Vamos agora ao segundo exercício de força de atrito, ok? Esse exercício nos diz o seguinte: suponha que você tente mover um engradado de 500 newtons, então percebam, não é massa, é peso, né? Amarrando uma corda em torno dele e puxando a corda para cima com um ângulo de 30 graus com a horizontal. Ou seja, aqui está a pessoa, aqui está o engradado e ela amarra uma corda nesse engradado aqui na tentativa de puxar esse engradado para a direita, né? Qual é a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? Suponha que o coeficiente de atrito cinético seja de 0,40. Bom, o pulo do gato desse exercício, né, o que a gente precisa entender nesse exercício para conseguir resolver é que se o deslocamento, né, desse engradado aqui está sendo com velocidade constante, né, quer dizer que a aceleração em x e também em y é nula, né? Sempre que eu tenho velocidade constante, ou seja, não tenho variação de velocidade, né, nem no módulo nem na orientação, quer dizer que a minha aceleração é zero, né? Então, nós temos aceleração igual a zero horizontalmente, porque o engradado, apesar de se deslocar, ele se desloca com velocidade constante. E temos também que a aceleração em y é igual a zero, né? Porque esse engradado não tem movimento no eixo y. Então, vamos à análise das forças que nós temos aqui, né? O nosso diagrama de corpo livre. Primeiro, se esse engradado está sendo puxado por uma corda, né? Sempre que existe uma corda, um cabo ou coisa do tipo, nós temos a força de tração, né? Percebam que essa força de tração aqui está inclinada de 30 graus. Então, eu já decompus a força de tração com relação ao eixo x, né? Tx, horizontal para a direita, e Ty, vertical para cima, né? Então, já tenho aqui uma componente horizontal e uma componente vertical, ok? Tenho também a força peso, né? Todo corpo que possui massa atua sobre ele a força gravitacional, né? Também chamada de força peso. Tenho a força normal, né? Todo corpo que está sobre uma superfície, né? Aparece aqui essa força normal, sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície é horizontal, a força normal é vertical, né? E temos, naturalmente, a força de atrito. A força de atrito é sempre paralela à superfície, então, nesse caso, a nossa superfície aqui é horizontal, a força de atrito também vai ser uma força horizontal, mas ela está sempre no sentido oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Nesse caso, nós temos esse corpo se deslocando horizontalmente para a direita, né? Que é para o lado aqui que a força de tração está atuando, né? Então, a força de atrito vai ser horizontal para a esquerda, certo? Então, primeiro, vamos fazer aqui a decomposição de Tx e de Ty, né? Vamos decompor elas aqui. Eu tenho que Tx é o cateto adjacente do meu triângulo, né? O cateto adjacente, como a gente já sabe, é aquele que junto com a hipotenusa forma o ângulo em questão. Então, se Tx é o cateto adjacente, ele depende da função cosseno. Tx é t cosseno de θ. E Ty é o nosso cateto oposto, então ele depende da função seno. Ok? Tx é t cosseno de θ, Ty é t seno θ. Então, eu já tenho todas as forças que atuam sobre esse corpo, tanto no eixo x quanto no eixo y, né? Sendo assim, a gente já consegue aplicar a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, a gente já sabe, ela relaciona o somatório das forças com a massa e a aceleração que esse corpo sofre, né? Nesse caso, o engradado. A gente acabou de ver que esse engradado se desloca horizontalmente com velocidade constante, então a aceleração dele é zero no eixo x. E no eixo y ele também não tem movimento, né? Na verdade no eixo x ele tem movimento, né? Mas é com velocidade constante. E no eixo y não tem movimento. Se não tem movimento, não tem velocidade, não tem aceleração, ok? Então nós temos duas situações. O somatório das forças em x
vale zero, porque é um movimento com aceleração constante na horizontal. E o somatório das forças em Y também vale zero, tá? Porque nós não temos movimento vertical, ok? Que forças eu tenho em X? Tenho a componente da tração, Tx, no sentido positivo, então ela leva um sinal de mais. E temos a força de atrito no sentido negativo, né? Leva aqui um sinalzinho de menos. Tudo isso igual a zero. E em Y, nós temos a normal e a componente da tração para cima, né, no sentido positivo. Então, eu tenho N mais dy e para baixo eu tenho a força-peso. Leva um sinalzinho negativo aqui. Então, tenho duas relações de forças para o eixo X e para o eixo Y. Né? Vou chamar de 1 e de 2. Beleza? Só para a gente diferenciar aqui. Então, eu consigo montar o seguinte. Para a equação 1, lembrando, gente, que o que a gente quer determinar é a força de tração. Né? Aparece aqui e aparece aqui. Tá? Então, o que eu tenho da equação 1? Tenho que Tx. Quem é Tx? T cosseno de θ. Já vou passar a força de atrito para o lado direito da equação, então ela vai para lá positiva. E já vou substituir a força de atrito cinético pela relação matemática que a define, né? Que é coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Beleza? E da equação 2, eu tenho o seguinte. Módulo da força normal, como é o que eu vou precisar para calcular aqui, eu já vou deixar ele isolado, né? Já vou isolar o módulo da força normal. Então, para lá vai passar P positivo menos TY. Quem é TY? T seno de θ. Então, eu vou pegar essa relação aqui, proveniente da equação 2, né? Somatório das forças em Y, e vou substituir na equação 1. O que eu vou ter? T cosseno de θ é igual μc, que multiplica N. Quem é N? P menos T seno de θ. Agora a gente vai precisar mexer um pouquinho com essa equação, porque a gente precisa isolar o módulo da força de tensão, de tração, né? Então, eu vou apagar o que nós já fizemos aqui em cima, tá? Já que a gente não tem muito espaço nesse quadrinho, para a gente mexer nessa equação que nós acabamos de encontrar aqui embaixo. Ok? Nós chegamos na seguinte relação, então. T cosseno de θ é igual μc, que multiplica P menos T seno de θ. Ok? Vou apagar ela daqui de baixo, porque eu já levei ela ali para cima. Bom, vamos aplicar uma distributiva aqui. O lado esquerdo continua T cosseno de θ, e aqui do lado direito, μc, que multiplica P, menos μc, que multiplica T seno de θ. Agora, esse termo aqui, que acompanha a força de tração, eu vou passar para o lado esquerdo da equação, para a gente conseguir aqui isolar T. Então, eu vou ficar T cosseno de θ, menos passa para cá mais, μc T seno de θ é igual o que sobrou aqui do lado direito, μc vezes P. Agora eu vou colocar esses T's aqui em evidência. T cosseno de θ mais
Esse T fica lá fora. Mi-C, seno de teta. Desse lado, continua Mi-C. Beleza? Agora, todo esse termo aqui em parênteses, entre parênteses, né, está multiplicando o módulo da força de tração. Então, ele vai passar para o lado de lá na equação, dividindo. T é igual Mi-C P sobre cosseno de teta mais Mi-C seno de teta. Aqui, ó, nós conhecemos o coeficiente de atrito cinético, 0,4, o exercício me deu esse valor. Conhecemos o peso, de 500 newtons, e conhecemos θ, 30 graus. Substituindo tudo isso aqui, nós chegamos a uma tração, deixa eu achar aqui, de 187,6 newtons. Ok? Então, a força que a pessoa está fazendo para puxar esse engradado, né, e mantê-lo se deslocando a velocidade constante é de 187,6 newtons. Beleza? Já voltamos para o terceiro exercício.